pessoal, beleza? Tudo certo por aí? Por aqui tudo certo. Aqui quem fala é o professor engenheiro Diego Moraes, pelo canal Gabarito. Vamos dar sequência aí na aula 2 hoje, beleza? Sobre proposição composta, raciocínio lógico. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a atingir mais pessoas aí que estão precisando também desse conteúdo. E também dar aquele curtir aí, aquele like para ajudar a gente, beleza? Bora lá. Proposição composta, galera. Pode ser classificada uma proposição composta a união de duas ou mais proposições simples. Eu tinha comentado um pouco sobre isso na aula passada, quem assistiu a aula 1. Agora a gente vai dar um pouco mais de ênfase, beleza? Eu tenho um exemplo aqui, ó. João é dentista, Ana é advogada, certo? Ambas as duas são proposições simples, igual a gente aprendeu na aula passada, certinho? Até aqui beleza, né? Para mim transformar essas duas proposições simples em uma composta, eu preciso do E, que é um conectivo, beleza? Então, para poder a gente ter duas ou mais proposições compostas, eu preciso de proposições simples e um conectivo entre elas para poder unir ambas. No caso aqui eu tenho esse conectivo E. Tem outros tipos de conectivo também que a gente vai ver aqui na sequência, beleza? Conectivo ou operadores lógicos, ó, uma observação aqui. Tem banca que comenta sobre conectivo e tem banca que fala sobre operadores lógicos. As duas é a mesma coisa, beleza? Cada um chama de uma maneira diferente. É usado para unir duas ou mais proposições simples, formando assim uma proposição composta. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eles podem ser e, ou, se então, se, somente se, ou. Eu tenho um outro caso também à parte, que alguns comentam que entra na questão de conectivo também, é o não, a palavra negativa não. Só que eu entro com ela aqui em outro quesito aqui na frente que a gente vai ver na sequência. Aqui agora a gente vai falar sobre cada um desses conectivos e a gente vai falar referente à descrição deles e à simbologia de cada um, beleza? Cada conectivo ele tem um símbolo que identifica ele em particular, a gente precisa saber desses símbolos. O primeiro que a gente tem aqui, o conectivo E, ele é chamado conjunção e ele usa esse acento circunflexo aí como seu símbolo em particular. Eu vou até marcar ele aqui para vocês. Esse aqui, ó, é o símbolo do conectivo E. O próximo aqui a gente tem o conectivo OU. A gente chama ele de disjunção inclusiva e ele tem esse símbolozinho que é tipo um V, né? A gente considera como se fosse um V. Esse daqui, ó, ele é o conectivo OU, beleza? Próximo, o se então. A gente chama ele de condicional ou também a gente chama ele de implicação. Tem muitos locais que vocês vão ver ele sendo chamado de implicação. Ele tem aqui essa seta para a direita que identifica ele, é o símbolo dele, beleza? O próximo, se e somente se, a gente chama ele de bicondicional, ele tem essa seta dupla aqui, ó. Às vezes ela está desenhada dessa maneira, ou às vezes ela pode estar assim também, ó, galera. Ela pode estar uma setinha para um lado e uma setinha para o outro, só que mais magrinha, né? Só o tracinho no meio aqui, mas é a mesma coisa. E eu tenho o próximo aqui, que não é muito usual, mas a gente tem que conhecer, que é o ou. A gente chama de disjunção exclusiva. Ele tem esse símbolozinho aqui, ó, que ele é um V com um tracinho embaixo, beleza? Então vamos dar sequência aqui. É aquele conectivo, né, que o pessoal costuma dizer também, o não, ele é uma negativa, ele entra aqui para mim na questão de modificador proposicional, beleza? A gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Ele tem essa simbologia aqui que é tipo um til, né? Ou ele pode ser chamado também por essa cantoneirinha que o pessoal costuma dizer. E ele vem aqui nessa forma, A, til B, no caso A, não B, ou A, cantoneirinha B. Ele pode ser feito dessas duas maneiras, beleza? Você pode localizar ele dessas duas formas aí nas questões. Eu tenho aqui um exemplo. O professor Luiz é brasileiro. Essa afirmativa ela é verdadeira. Eu estou considerando que essa afirmativa é a principal. E aqui ele está pedindo para mim negar com o conectivo não, modificador proposicional.
e vai ficar da seguinte forma a frase: o professor Luiz não é brasileiro. Logo, essa afirmação ela é considerada falsa, certo? Porque eu neguei a anterior, que era verdadeira. O outro exemplo aqui embaixo, o inverso também é válido, certo? Vamos supor que agora a frase verdadeira que ele deu pra gente é: o professor Luiz não é brasileiro. Logo, se a gente fizer a negativa dessa frase, como é que ela fica? O professor Luiz é brasileiro. Então, no caso aqui, eu retirei o não. Na verdade, aqui você faz o inverso, é como se fosse o inverso. Se você já tem a frase principal verdadeira com o conectivo, com o modificador proposicional negativo, no caso não, você vai inverter essa frase, ela vai ficar sem o não. Ela vai ficar: o professor Luiz é brasileiro. No caso que essa daqui é a alternativa falsa, que a gente negou com base na anterior, certo? Vamos dar sequência aqui. Eu tenho a tabela verdade do operador de negação, o não. No caso que eu tenho a minha proposição P verdadeira, se eu for negar essa proposição, ela vai ficar falsa, igual eu falei no slide anterior. Eu tenho a minha proposição verdadeira. Se eles pedirem para você negar essa proposição, consequentemente ela vai ficar uma proposição falsa, beleza? E o mesmo serve para o inverso. Se você tem uma proposição falsa, se você for negar ela, a negação dela vai ser uma proposição verdadeira, beleza? Seguindo aqui ainda com o modificador proposicional, a gente também tem a negação em símbolos matemáticos, tá? Eu tenho aqui o exemplo aqui, ó, embaixo, a alternativa A e a B. X maior do que 4. Logo, a negativa fica x menor ou igual a 4, certo? A B, eu tenho aqui x é igual... Opa, minha setinha aqui tá meio torta, hein? X é igual a 4. Logo, a negativa dela aqui, x diferente de 4, certo? Esse símbolozinho aqui, ó, diferente. Opa, certo? Beleza. Continuando aqui, também temos as negações categóricas. Isso aqui é bem importante, isso cai bastante, hein? Isso aqui é batata. A gente precisa decorar isso daqui de duas formas. Mentalmente, a gente tem que decorar e fazendo exercício, exercício, exercício. A forma melhor que você tem de decorar é fazendo exercício. A gente tem a proposição aqui seguida de todo e algo aqui no meio, e mais alguma coisa na sequência. E a gente tem aqui as negativas na sequência relacionadas à proposição todo é. Na sequência a gente tem também outra aqui embaixo, nenhum é, e na sequência a gente tem a negação delas. Assim falando fica meio vago, né? Mas a gente vai entender mais aqui na frente, aqui eu tenho os exemplos. Aqui, ó, vamos lá. A proposição a gente chamou aqui de P, e a negação dela a gente tem aqui o símbolozinho. E a gente tem um exemplo aqui embaixo, ó. Por exemplo, todo cachorro é bravo. Aí a negação fica: algum cachorro não é bravo. Voltando aqui, ó, vamos voltar aqui no slide anterior para a gente seguir junto. Por exemplo, eu tenho essa proposição que ele deu aqui para mim: todo cachorro é bravo. Então aí você vai pegar todo. Vamos voltar ali atrás. Aqui, ó, todo. Aí eu tenho aqui no meio escrito cachorro é, e mais algo aqui, bravo. Então, o que seria a negação disso daqui seria o lado de cá, alguma dessas opções. Então, a gente vai ter que voltar lá. Eu tenho aqui, ó, algum cachorro não é bravo. Voltando aqui no slide anterior, eu tenho que essa opção, ó, certinho, tá vendo? É igualzinho. Algum cachorro não é bravo. Então, eu tenho que decorar essa tabelinha, porque isso daqui é muito importante. Vamos dar mais exemplo aqui na frente. Nenhum homem é imortal. Então, a negativa dessa frase aqui, nenhum, é algum. Algum homem é imortal. Você pode notar na tabela anterior, se você quiser voltar aí. Outro exemplo aqui. Algum fiscal é formado em direito. No caso, a negação dele, nenhum fiscal é formado em direito. Outro exemplo, algum jogador não é talentoso. A negativa, todo jogador é talentoso.
Se vocês olharem aí no slide anterior, você vai comparar certinho cada uma das proposições relacionando a negativa de cada uma. Vamos aqui para um exercício prático aqui, galera. Os operadores lógicos ou conectivos, igual eu falei para vocês, ó, tem lugar que chama de operadores lógicos, tem lugar que chama de conectivo. São utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente exemplos de negação, implicação e disjunção inclusiva. Lembra, galera, ó, o símbolozinho de negação, como é que era? Eu tenho aqui esse símbolo, ou pode ser também esse símbolo. De implicação, qual que era o símbolo aqui de implicação? Ele era uma setinha para a direita. E qual que é o símbolo de disjunção inclusiva? Lembra? Era um Vzinho. Então, ele quer que a gente ache a alternativa que corresponda a esses símbolos, certo? Então, vamos começar aqui pela negação. Eu tenho aqui esses dois símbolos. Qual a alternativa que começa com eles? Bom, essa daqui eu já desconsidero, certo? Essa daqui também eu já desconsidero, que não começa com ele. Essa daqui também eu desconsidero, beleza? E essa daqui, opa, ó, começou com negação. Agora vamos para o próximo para ver. Implicação. Implicação tá falando aqui, ó, que é uma setinha para a direita, beleza? Então vamos ver aqui embaixo aqui a alternativa D, o segundo elemento não tem a setinha para a direita, então não é o implicação que a gente está querendo, beleza? Então sobrou aqui a alternativa E. A resposta seria certa, seria E, mas vamos então seguir aqui só para a gente ver junto aqui, ó. Eu tenho aqui o não, né, a negativa. Eu tenho aqui a implicação, que é a setinha, beleza? E eu tenho aqui o meu próximo, que é a disjunção inclusiva, que é esse símbolozinho V aqui, beleza? Então certinho. A minha resposta certa aqui, alternativa E, beleza? Vamos dar sequência aqui. Tem mais um exercício legal aqui pra gente. Juntas as proposições A com B, formam-se uma proposição composta. Ó, uma proposição composta. Acrescentando o conectivo conjunção, entre elas, forma-se A conjunto com B. Considere as proposições A e B. A. 10 é maior do que 2. B. 5 mais 2 é igual a 7. Utilizando uma simbologia matemática nos itens acima, é correto dizer que A conjunção com B corresponde. Então a gente vai agora aqui montar esse esqueminha que ele está dando aqui para a gente. Ó. Eu tenho aqui, transformando em simbologia matemática, 10 é maior, então símbolo maior do que 2. Então vamos ver aqui embaixo qual das alternativas que começa com 10 maior que 2. Esse daqui não é, porque esse daqui é menor. Esse daqui, opa, esse aqui tem um símbolozinho maior. O de baixo também a gente tem um símbolozinho maior. E o D também, um símbolo maior. Então, ou é a B, ou a C, ou a D. Vamos seguir aqui. O item B da nossa questão. 5 mais 2 é igual a 7. 5, eu tenho que ter aqui o símbolozinho mais... 2 é igual a 7. Vamos ver aqui onde que eu tenho isso daqui. 5 mais 2 igual a 7. 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 Todos têm. E aí? Vamos voltar aqui, ó. Falta um elemento chave. É correto dizer que ambas essas duas frases em conjunção, como que fica? O símbolozinho de conjunção, ele seria o conectivo, lembra? Conectivo E. Então a gente vai ter que buscar a alternativa agora que tem o elemento E. E a gente tem aqui a alternativa B, é o elemento OU. O C, a alternativa C é o Si, então. E a alternativa D, a gente tem aqui... Opa! Deixa eu arrumar aqui que eu fiz errado. Eu tenho aqui a alternativa D, o conectivo E. Então, a resposta certa é a alternativa D.
Beleza, galera? Fácil, né? Belezinha. Então vamos aqui para exercício aqui de concurso agora. Banca Fundatec, Prefeitura de Santiago do Sul. Observe a seguinte proposição composta. Estudo, mas vou em festas. Acerca do conectivo empregado, assinale a alternativa correta. Galera, ele falou aqui que tem um conectivo aqui nessa frase. Mas cadê os conectivos aqui que a gente aprendeu? E, ou, se, então, se, somente se, ou. Cadê? A negativa não. A gente não está observando aqui, certo? Só que ele está dentro dessa frase. Aí que é a pegadinha. A gente vai ter que desmembrar aí essa frase aí para a gente poder achar o conectivo, certo? Então vamos ver aqui algumas questões aqui, primeiramente aqui algumas alternativas dessa questão. Alternativa A, trata-se de uma condicional. Alternativa B, trata-se de uma disjunção. Alternativa C, trata-se de uma bicondicional. Letra D, trata-se de uma conjunção. E letra E, trata-se de uma disjunção exclusiva. Bom, então vamos lá. Estudo, mas vou em festas. Essa frase, ela pode ser dita da seguinte maneira. Aqui nessa vírgula, a gente pode substituir e falar a seguinte questão. Estudo e também vou em festas. Ou seja, aqui a gente pode usar o conectivo E. Certo? Aí fica da seguinte questão. Estudo e também vou em festas. Porque ele está querendo dizer aqui o seguinte, ó. Ele está estudando, vamos pensar na vida real. Eu estou estudando e eu também vou nas festas, entendeu? Eu estudo, mas eu vou nas festas, certo? Eu faço os dois. Então, o conectivo correto aqui é o E. Porque se eu estivesse usando o ou, por exemplo, não ia ser legal. Por quê? Estudo ou vou em festas. Não, ele não está querendo dizer isso daqui para mim. Ele está dizendo que ele estuda, mas também vai nas festas. Ou seja, os dois. E se eu usasse conectivo ou se então, ou se somente se, não traria o mesmo sentido para a frase. Então, o único que se encaixa aqui é o E, certo? E o E, a gente chama ele de quê? De conjunção, galera. Lembra? Volta lá atrás, lá que vocês vão observar o nome desse conectivo, que é conjunção. Então, a resposta certa aqui é a alternativa D. Beleza? Certinho? Bora seguir aqui. Bom, outra questão aqui. A banca Detran, assistente de trânsito, tá? Considere a afirmativa, nenhum gato é verde. A negação, olha, ele está pedindo pra gente a negação, ou seja, lembra o símbolozinho, negação, tem esses dois símbolos. É o mesmo que eu dizer aqui para você, negação, é o mesmo que eu dizer aqui que eu uso o conectivo, o modificador condicional. Não, beleza? Então, joia. Minha letra tá uma beleza, hein? Mas vamos seguir. Alternativa A. Então, qual que é a negativa aqui de nenhum gato é verde? No caso aqui, ó, nenhum, a gente vai ter que voltar lá atrás naquela tabelinha lá, lembra? Para a gente achar qual que é a negativa referente a nenhum, certo? Vamos ver as alternativas aqui, ó. Algum gato é verde. Ele está usando aqui o algum. O B, nenhum animal verde é gato. Ele está usando aqui nenhum também. Então, a gente já pode desclassificar essa B aqui. Não tem nada a ver. Alternativa C, todo gato é verde. Ele está usando aqui o todo. Letra D, algum animal verde não é gato. Ele está usando aqui, ó, algum e também não. Letra E, algum gato não é verde. Ele está usando aqui o algum, gato não é verde. Bom, a gente já desconsiderou a alternativa B, que a gente tem certeza que não é, tá? Que ele está usando aqui o nenhum, que é a mesma coisa do que está aqui em cima aqui, nenhum também. Aí a gente tem que voltar lá atrás naquela tabelinha lá para a gente lembrar qual que é a negativa de nenhum, tá? No caso, se a gente voltar aqui, vamos voltar junto aqui para a gente ver junto. Vamos lá. Nenhum, tá aqui embaixo, gato é verde. Então, para mim poder negar, eu tenho que usar
algum é, pelo menos um, ou existe que é. Vamos ver se tem alguma dessas opções lá na questão. Aqui. Algum animal verde não é gato. Então, essa alternativa aqui a gente desconsidera, certo? Não é essa. Alternativa E. Algum gato não é verde. Essa alternativa aqui também a gente desconsidera. Então, a gente chegou aqui na alternativa C. Ó, todo gato é verde. Também a gente desconsidera. Não é essa. A gente chegou aqui na alternativa A. Algum gato é verde. Vamos voltar lá para a gente conferir? Aqui, ó, nenhum há. Aí foi substituída a negativa dele. Algum gato é verde. Então tá certinho. Algum gato é verde. Nossa resposta é a alternativa A. Essa é a negativa de nenhum gato é verde. Beleza, galera? Nossa, agora eu fiz um rabiscão legal aqui, hein? Vamos dar uma limpada nisso aqui, ficar mais bonito. Beleza. Ó, vamos para a próxima aqui agora. Banca IBGE, né? FGV, analista censitário. Rapaz, que nome estranho, né? Vamos seguir. Marcelo foi chamado para uma reunião com seu chefe. Nessa reunião ocorreu o seguinte diálogo. Chefe, Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Marcelo disse, não é verdade o que Pedro disse. Seguinte, galera, ele está falando aqui, ó, se o chefe considerou que Marcelo falou a verdade, então a gente tem aqui em cima, ó, o Marcelo falou a verdade. Ele pode concluir logicamente que dos relatórios recebidos por Pedro, eu tenho aqui as alternativas aqui embaixo. Então, se ele está considerando que o Marcelo falou a verdade, a gente não vai nem precisar se preocupar com essa frase aqui, beleza? Essa frase aqui de baixo aqui, ó. A gente vai se atentar apenas à frase aqui de cima aqui, ó, beleza? Essa frase aqui. Então, no caso, a gente vai ter que fazer a seguinte negação, a gente vai ter que negar, certo? A frase do chefe aqui em cima. Então, a gente vai achar a frase correspondente, que seria a negativa dessa frase, tá certo? Então, vamos lá. Pedro disse que todos os relatórios, ó, Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Então, a gente vai voltar lá naquela tabelinha e vai ver aqui qual que é a negativa de todos. Cadê aquela tabelinha? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, negativa de todos. A gente tem aqui a negação algum não é, pelo menos um não é, existe algum que não é. Então vamos ver lá nas alternativas se a gente tem algum desses aqui. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Algum não é. Vamos ver se o primeiro tem lá alguma alternativa dessa. Próximo. Aqui. Pelo menos um relatório não foi avaliado. Um único relatório não foi avaliado. Nenhum relatório foi avaliado. Mais da metade dos relatórios não foram avaliados. Somente um relatório foi avaliado. Galera, se a gente observar aqui, não tem nenhum daquele primeiro argumento negativo aqui, beleza? O que a gente consegue observar aqui, a gente tem aqui, ó, pelo menos um relatório não foi avaliado. Na alternativa B, um único relatório não foi avaliado. Na alternativa C, nenhum relatório foi avaliado. Letra D, mais da metade dos relatórios não foram avaliados. Alternativa E, somente um relatório foi avaliado. Então, só de olhar aqui, a única alternativa que a gente tem aqui que tem algo relacionado à negativa de todos é a alternativa A, certo? Se a gente for voltar lá na tabela lá que a gente vai voltar agora, a gente vai ver que a resposta é a alternativa A, que tem aqui, ó, a negação pelo menos juntamente com o não. Pelo menos um relatório não foi avaliado, certo?
Então, a gente, além de a gente ter feito aqui a negativa de todo com aqui a negação pelo menos, também a gente teve que usar aqui o modificador não, beleza? Por quê? Aqui em cima na frase original, ó, Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Então aqui a gente precisa negar também essa parte aqui do recebeu foram avaliados. Então no caso ele recebeu, não foi avaliado, certo? Daí ficaria da seguinte forma. Pedro disse que pelo menos um relatório não foi avaliado. Aí fica certinha a negação. Aí você pode observar que essas outras aqui não tem nenhum sentido lógico referente à negação dessa frase, de acordo com aquela tabela lá atrás, beleza? Aí a gente, sabendo aquela tabelinha, fica muito mais fácil para a gente poder resolver esse tipo de questão. E sinceramente, cai bastante, hein? Essa questão aqui desse formatinho para você negar uma frase é batata. Praticamente todos pedem algo parecido quando tem raciocínio lógico no escopo da prova. Vamos para o próximo aqui, ó. Banca FCC, da Sabesp. A negação lógica da afirmação, ó, tá pedindo novamente para você negar a frase. Todos os alunos vieram para a aula. Está contida na alternativa. Olha só, se a gente for observar aqui, ó, ele quer a negativa de todos os alunos vieram para a aula. Então a gente vai voltar lá naquela tabelinha. Vamos apagar aqui essa bagunça para ficar mais fácil para a gente. Então a negativa de todo, a gente tem aqui algum, não é, pelo menos um, não é, existe, que não é. Então vamos ver se tem alguma dessas opções lá, ó. Algum, pelo menos um ou existe. Vamos lá. A sala está cheia de alunos. A gente já pode ver que aqui não tem nada, beleza? Alternativa B. Opa, pelo menos um aluno não veio para a aula. Ó, a gente já pode observar aqui que a alternativa correta é a alternativa B, beleza? Só que vamos seguir aqui para a gente ver as outras. Quase todos os alunos faltaram. Nada a ver, não tem nada disso lá na nossa tabelinha. Todos os alunos, ó, tá usando todos aqui novamente, negativa de todos não é todos, todos, não tem sentido. Letra E. Várias pessoas estão na sala, mas nem todos são alunos. Não fiz a negativa aqui, então não tem sentido nenhum pra gente aqui essa frase, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa B. Galera, e é isso aí. A gente vai fazer aí algumas aulas aí adiante, seguindo o assunto. E também eu vou fazer algumas aulas aí somente aplicando a resolução de exercícios. E a forma mais fácil para vocês aprenderem e decorarem a matéria é na prática, fazendo muito exercício. Porque às vezes só ler a teoria não adianta, tem que colocar na prática, beleza? Então vamos seguir aí para as próximas aulas aí. O meu forte abraço e obrigado aí pela participação. Até mais.